Oi, gostaria de conversar com vocês a respeito dessa lei que foi agora aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no dia 20 de 4 de 2021, dizendo que é obrigatório tomar a vacina contra o coronavírus, né, para que seja possível entrar em creches, escolas e faculdades, né? Então, os alunos, os professores e os funcionários desses lugares têm que tomar vacina e têm que estar com o cartão para poder entrar, embarcar em meios de transporte, como aviões, ônibus, trens e metrô, e se inscrever em concursos e, posteriormente, ser contratado pelo órgão público que realizou o concurso, né? Isso é um absurdo. Embora alguns doutos aí digam que isso não tem problema nenhum, que não fere a Constituição Federal, eu digo a vocês que fere a Constituição Federal no artigo 5º, no artigo 5º da Constituição Federal, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos e dos direitos e garantias fundamentais. Chama pétrea por quê? Porque vem de pedra. Não pode ser alterada de forma alguma. Essas cláusulas pétreas não podem ser alteradas de forma alguma, nem por processo legislativo. Prestem bem atenção. Elas não podem ser alteradas nem por emenda à Constituição. Por quê? Porque o poder constituinte derivado, que é esse poder de fazer emenda à Constituição, que é reservado ao Congresso Nacional, né? Não permite, não é permitido que o poder constituinte derivado altere cláusula pétrea. Somente uma nova Constituição, que é o poder constituinte originário, pode alterar qualquer dessas cláusulas. E aí eu pergunto a vocês, o direito à liberdade é cláusula pétrea? Sim. Vamos ler o caput, que é o comando geral do artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O direito à vida vem primeiro porque ele é o direito mais necessário, não é? A gente precisa ter vida, obviamente, para viver no país da gente. E o Estado, ele não tem o direito de nos tirar a vida. Não existe pena de morte no Brasil, né? E a liberdade vem logo depois do direito à vida. Então, ele é um direito constitucionalmente assegurado e extremamente importante. Não é à toa que ele vem ao lado do direito à vida, nesse caput do artigo 5º. Tanto é assim que a Constituição traz um remédio constitucional, que é o habeas corpus, que é uma ação de índole constitucional prevista na Constituição, que qualquer um do povo pode escrever num pedaço de papel rasgado para permitir que não aconteça o cerceamento ao direito de ir e vir. E o que é essa liberdade? Essa liberdade não é só andar daqui até a esquina. O direito à liberdade significa o direito à pessoa exercer os atos gerais da vida civil. O que a pessoa faz num dia da vida dela? Ela acorda, ela toma café, ela sai, ela pega o transporte público, ela vai para o trabalho dela, ela sai, vai lanchar, vai almoçar, dá uma olhadinha na praia, sai, vai numa loja, compra uma besteirinha ali. Tudo isso são contratos que são feitos. São atos da vida civil. Tomar um ônibus é um contrato com a empresa de ônibus, né? Tomar um lanche é um contrato com a lanchonete, né? Então, esses atos da vida civil, eles não podem ser cerceados
Porque cerceando significa que a pessoa passa a não ter mais aquilo que ela tem que ter dentro de um Estado democrático de direito. Ou é Estado democrático de direito ou não é. E o que é um Estado democrático de direito? É um Estado que faz as leis e as leis que são feitas por esse Estado são cumpridas por ele próprio. Tá certo? Então aí a gente entra na questão do direito civil. E quem é? Qual é o código que regula o direito civil? É o Código Civil. Existem leis esparsas também, mas eu vou me ater ao direito civil dentro do Código Civil, em vigor, né? No capítulo 2 do Código Civil, ele trata dos direitos da personalidade. Quer dizer o quê? Dos direitos da pessoa humana. A que essa pessoa tem direito, né? Conforme a gente vai descendo, né? Já que a gente já tem o caput do artigo 5º da Constituição regulando o máximo, a gente vai descendo a lei federal. O Código Civil é uma lei federal. E nos direitos à personalidade, o artigo 11, que é o primeiro dos artigos desse capítulo 2, desse capítulo 2º, diz assim: com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Limitação voluntária quer dizer o quê? Por uma vontade, seja da pessoa, seja de outra pessoa, seja do Estado, limitar por uma vontade esses direitos de personalidade. E o artigo 15 diz o seguinte: ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Existem outros doutos aí, né, que a imprensa adora divulgar, não dá nem nome dessas pessoas, às vezes dá o nome e fala que é o bambambam, bam, bam, só que estão falando besteira, estão dizendo que o artigo 15 não se aplica a esse caso da vacinação. Só que ele se aplica sim, porque nós temos aqui, como elementos desse artigo 15, constrangimento. Constrangimento significa obrigação de algum modo. Nesse caso da lei da Alesp, né, desse projeto de lei, existe um constrangimento? Eu digo que sim, existe um constrangimento. Porque a pessoa não é obrigada a ir lá, né, debaixo de chicote para tomar a vacina. Mas ela, de qualquer modo, está sendo constrangida nesse direito que ela tem de liberdade de ir e vir, porque ela não vai poder entrar no ônibus para ir para o trabalho, ela não vai poder entrar no ônibus para levar o filho dela à escola, ela não vai poder levar o filho dela na escola e entrar na escola, nem o filho dela vai poder entrar na escola, não é isso? Ela não vai poder tomar um trem para se deslocar de um lado a outro, para ir para outra cidade, não é? Então, existe um constrangimento. E essa questão do risco de vida, que está aqui, que também é elemento, eu digo a vocês o seguinte: essa vacina, ela é 100% segura? Existe comprovação científica, já que todo mundo gosta tanto dessa coisa científica, né? Existe uma comprovação científica de 100% que ela é segura e, assim, todos que a tomarem não terão nenhum risco de vida? Então, a gente vai ter que tirar todos os remédios que existem nas farmácias, gente. Por quê? Todos os remédios que existem na farmácia têm efeitos colaterais na bula. Até Plasil, aquele remédio que parece tão inofensivo, traz bastante problemas. Tem pessoas que entram em surto psicótico depois que tomam Plasil. E pode haver um risco de vida? Eu não sou médica, mas imagino que sim. Até uma dipirona para uma pessoa que tem um problema de fígado pode trazer risco de vida. Para as pessoas para gestantes, existem inúmeras condições de risco de vida de tomar remédio. Então,
vai depender de cada um, da situação de cada um, da situação de saúde e de várias outras questões. Uma delas que eu quero alertar é a seguinte: se a pessoa já teve o Covid, ela tem que ser obrigada a tomar a vacina para poder, mediante constrangimento, andar no transporte público, por exemplo, se inscrever num concurso público, entrar na escola do filho. Isso é aberrante de absurdo, porque cada pessoa terá uma condição individual diferente da outra. Então não se pode passar uma régua e dizer que todos deverão tomar vacina e se imporem condições para regular os atos da vida civil dessa pessoa. Aí a gente entra numa outra questão que também é bastante grave, de outro direito constitucional assegurado como cláusula pétrea na Constituição Federal. E qual é ele? Ele diz, ele também está no artigo 5º, também está no caput, e eu já li para vocês. É o direito à igualdade. Ah, mas o direito à igualdade quer dizer que todos são iguais perante a lei, então todo mundo tem que tomar vacina. Não, não é bem assim. Eu tenho os meus problemas com o Rui Barbosa, mas ele disse uma frase lapidar, que explica perfeitamente o que é o direito à igualdade. Ele disse que o direito à igualdade consiste em os desiguais se desigualarem na medida em que se desigualam. Uai, não entendi nada. Pois é, eu vou explicar. O direito à igualdade ele tem mais a ver com a desigualdade do que com a igualdade. Porque cada pessoa é diferente da outra. E não só o Estado, como as relações sociais, como as relações contratuais, etc., elas devem observar essa desigualdade. Vou dar um exemplo bem simples. Uma criança, um bebê, ele pode ser tratado igual se trata uma criança de 2 anos? Você pode dar uma colher para o bebê e mandar ele comer? Não, ele não vai conseguir comer. Não é isso? Uma criança de 2 anos consegue. E uma criança de 5 anos pode ser tratada igual a uma de 2 pode ser tratada igual a uma de 5? Também não. E uma de 5 igual a uma de 10, igual a um adolescente, e assim por diante. Não. Por quê? Porque são desiguais. E eles precisam ser tratados, cada um dentro das suas características de desenvolvimento. Hoje, o direito entende que uma criança ela não pode ser tratada como adulto. Ela não pode nem receber penas. É inimputável até determinada idade. Por quê? Porque não tem consciência, condição de compreender muita coisa. E por aí a gente vai, levando essa questão da desigualdade para cada uma das condições das pessoas. E isso é absolutamente individual. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa que teve Covid, ela não pode jamais ser obrigada a tomar uma vacina. Porque, por princípio, quem tem a doença fica imune. E é direito dela dizer que não quer tomar. E pode haver esse constrangimento com risco de vida até? Não. Eu conheço pessoas que faleceram depois que tomaram a primeira dose da vacina aqui no Brasil. Eu conheço um senhor que teve um AVC devastador depois de tomar a primeira dose da vacina. E conheço outros casos, já ouvi falar de muita gente que teve esse tipo de problema. Problema trombolítico, de trombose, enfim. Não se sabe muito a respeito desse vírus. Então é preciso tomar todo o cuidado possível, porque o risco de vida existe. Igual eu disse, existe em relação a tomar uma dipirona. Também. Tem gente que não pode tomar dipirona, que é alérgica. Se tomar, morre.
pode ficar com edema de glote e morrer. Existe risco de vida? Sim, existe. Então, ninguém pode ser obrigado, nem constrangido a tomar vacina nenhuma, se não for de sua livre e espontânea vontade. Esse tipo de cerceamento indireto, de constrangimento indireto, é absolutamente inconstitucional. Então, era isso que eu queria dizer a vocês, porque isso me deixa muito, muito preocupada, né? Porque as pessoas têm que compreender que elas têm os seus direitos. Nós vivemos num país livre, nós vivemos numa democracia, nós vivemos num Estado democrático de direito e nós temos de saber valer os nossos direitos, né? Não podemos simplesmente nos submeter a ordens ditatoriais, absurdas, não é? Então era isso que eu queria dizer para vocês, agradeço e vamos em frente.